Hoje, na verdade, eu quero começar uma série aqui com vocês, algumas ministrações, e o tema dessa série será As Coisas Perdidas. Algumas ministrações nos próximos domingos, estarei com vocês aqui ministrando o nome de Jesus. Eu quero convocá-los, convidá-los a caminharmos nessa empreitada para sermos ministrados pelo Santo Espírito, para sermos acrescentados, sermos curados, restaurados, melhorados, ajustados, enriquecidos, ungidos, para vivermos a vida que o Senhor escolheu para nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre perdendo o caminho, baseado lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Lucas capítulo 15, do 3 ao 7. Esse texto também, essa parábola também foi dita em Mateus capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Mas nós vamos ler só em Lucas capítulo 15, do 3 ao 7. Mas você registra aí para depois ler também Mateus capítulo 18, versículo 10 ao 14. O texto diz assim, com o título A Parábola da Ovelha Perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um texto bastante conhecido, uma parábola bastante conhecida. E aí, pensando sobre isso, eu vejo o Salvador Jesus, para contextualizar as mensagens do reino de Deus, ele contava pequenas histórias ou histórias, né? Porque ele podia muito bem basear num momento, num exemplo de alguém da sua comunidade, ali onde ele estava vivendo como humano, ou contando só um relato para exemplificar ou para transmitir, melhor dizendo, uma verdade explícita do reino de Deus. Neste capítulo 15 de Lucas, ele aborda o mesmo assunto sobre 3 perspectivas bastante interessantes. Nesse caso, aqui a gente vê a ovelha, ele apresenta nesse capítulo, do verso 3 ao 7, uma ovelha distraída e um pastor preocupado, um pastor esforçado para achar a ovelha e reconduzi-la ao seu lugar. Também ele aborda que uma senhora desleixada e com a sua higiene assim, bastante comprometida, perde um dos seus valores, uma de suas joias, e então precisa de tomar uma atitude para reaver aquilo que havia perdido. Também ele conta, neste mesmo capítulo, a história de um filho insensato, um filho distraído, que foi e pediu a parte que julgava ser dele e viajou para esbanjar tudo. Daí o nome pródigo, porque ele se tornou um esbanjador, abrindo mão de todos os benefícios que possuía e gastando na esbórnia, nas festas e em todas as situações. Então Jesus, ele aponta neste mesmo capítulo, capítulo 15, todas essas 3 parábolas. Essa narrativa conduz os ouvintes a lições poderosas de valoração daquilo que o reino de Deus
oferece e da comunhão que ele permite que tenhamos com o Pai. Nos versos 3 ao 7, como nós lemos, ele ilustra aqui a sua ovelha perdida, que afastou-se de maneira... Não há, assim, a explicação como se deu o processo, mas nós podemos imaginar uma série de possibilidades por conta desta ovelha que saiu do redil, saiu do convívio das outras, se distraindo e demandando um esforço muito grande do pastor para não só encontrá-la, como resgatá-la de volta, colocando sobre os seus ombros. Então é esse o texto. Aí eu fico analisando isso, eu já preguei sobre esse texto várias vezes ao longo da minha história e das minhas ministrações. E como devemos enxergar a ovelha nessa narrativa? Qual é a perspectiva nossa? Como nós devemos olhar para essa ovelha e quais são as lições que dela podemos aproveitar, dela podemos tirar? A Bíblia, irmãos, é um compêndio de informações. São informações e mais informações, todas com narrativas muito poderosas. E sabe, nós somos criaturas essencialmente amantes de histórias. O homem, desde que é homem, desde que o homem surgiu, ele gosta de ouvir histórias. As histórias são contadas desde dos primeiros habitantes da Terra, e hoje, de uma forma avassaladora, as histórias são contadas, através dos filmes, das novelas, dos seriados, através de livros, né? Milhares, milhões de livros contando histórias. Então, nós somos essencialmente seres que amamos histórias. Ora, Jesus, o autor da vida, por quem todos fomos criados e sem o qual nada do que vemos poderia vir a existir. Evidentemente, ele sabia disso, ele sabe disso, e ele então traz essas narrativas poderosas para ensinar verdades intensas, verdades necessárias para a mudança de hábito, para uma transformação eficaz dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, e que nos faça tomar atitudes diferentes e mudar o percurso, mudar o rumo da nossa vida. Essa é essencialmente a vontade. Então, como podemos enxergar? Primeiro ponto, capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. O que está escrito lá? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus cria o homem, cria um jardim e coloca o homem ali. Essa é a afirmação. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que ele tinha formado. No capítulo 15 de Lucas, essa ovelha, evidentemente, é o ser humano, é o indivíduo que se afastou do seu lugar de origem. Então, esse endereço original, e é sobre isso que eu quero que você visualize, o endereço original da ovelha. A ovelha tinha um endereço, tinha um lugar específico, e este lugar era muito importante, fundamental para a existência daquela ovelha. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, isso fala claramente. Deus formou um jardim e colocou o homem ali. Um jardim de delícias. Imagine você, irmãos, que os melhores jardineiros da nossa geração são capazes de fazer jardins assim, gloriosos, maravilhosos, né? De tirar o fôlego de qualquer um. Agora imagine o jardim que o próprio Deus criou. Imagine o jardim que Deus teve o zelo e o cuidado de preparar para que a imagem e semelhança dele, colocada no homem, no humano, pudesse usufruir daquele ambiente glorioso. Então era um lugar de delícias, era um lugar excepcional,
Era um lugar que a própria mão de Deus, o próprio desejo de Deus foi colocado ali, para que o homem pudesse habitar e dali pudesse usufruir, ser pleno, ser alegre, naquele lugar de delícias. Então, é esta a visão que nós precisamos ter. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso eterno Senhor. O nosso lugar é junto à sua gloriosa presença. Sabe, eu olhando assim, eu fico pensando que nós temos originalmente um CEP, é o Código de Endereçamento Postal. Nós temos originalmente um código postal, um lugar específico que Deus fez para nós. Poderia ser aquele jardim que Ele preparou, ou aquele jardim era um símbolo da sua presença e da sua visitação, ou aquele jardim falava da visita e da comunhão de Deus com o ser humano. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando que essa ovelha, ela saiu do lugar, ela saiu do seu endereço. Como ela poderia receber os memorandos, os ofícios do próprio Senhor? Como ela poderia ficar sabendo das informações do seu Senhor? Porque ela não estava mais naquele lugar. Ela saiu daquele lugar, ela perdeu aquele lugar. A ovelha deixou o endereço original, aquele lugar onde ela poderia receber as benesses do seu Criador. E ela, voluntariamente, se afasta. E eu vou dizer, não importa as razões que as pessoas se afastam de Deus, ainda que sejam aparentemente justificáveis. Muita gente para de congregar e justifica. Eu não gosto do pastor, eu não gosto do ambiente, eu não gosto do templo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Existem inúmeras razões, ou pelo menos assinaladas por muitas pessoas que estão afastando-se das igrejas, que estão afastando do convívio com as outras ovelhas. E a ovelha que se afasta, esse afastamento do redil provoca um prejuízo muito grande para essa ovelha, irmãos. Ela sai do lugar da nutrição, ela sai do lugar da proteção, ela sai do lugar da comunhão. Quando deixamos o nosso CEP original, quando deixamos o nosso código de endereçamento, quando nós não estamos mais na localização original, que era o jardim no Éden? Não. Que era o lugar de delícias, que é o lugar de delícias pela presença e pelo convívio com Deus. Notadamente percebemos que na presença de Deus, em qualquer lugar que eu estiver na terra, geograficamente falando, se estou na presença de Deus, aquele lugar, não importa a natureza dos materiais existentes naquele edifício, naquela fazenda, naquele local, não importa os utensílios, por mais caros ou mais humildes que estejam ali, não importa nada disso. A presença do Senhor, ela me nutre, ela me protege e ela me produz esta habilidade de ter comunhão com o Senhor. Então, uma ovelha que sai do seu CEP, do seu código original, do seu endereço original, é uma ovelha, irmãos, que perdeu direitos, oportunidades, privilégios. E ela começa a ficar, então, porque aqui o Senhor Jesus falando dessa ovelha, e que quando ele a encontra, qual é o estado dela? Hein? Débil, fraca, ferida, cansada, solitária, que precisa ser colocada em seus ombros fortes e levada de volta ao lugar original. Então, o que nós podemos observar nessa parábola? Jesus está dizendo que o bom pastor,
que dá a vida pelas ovelhas, ele está preocupado com o destino da ovelha. Ele sabe que o lugar original, que o endereço original é que promove nutrição, é que promove proteção, é que promove comunhão. O endereço original é que favorece a ovelha, e quando ela se afasta desse endereço, então coisas ruins começam a acontecer. Então, o que nós estamos vendo nesta geração, particularmente nessa geração, nós estamos vendo muitas pessoas ouvindo o Evangelho. Hoje, irmãos, mais do que nunca, em todas as épocas, em todas as gerações anteriores, nunca se teve tanta oportunidade de pregar o Evangelho. Tem vários veículos de comunicação, várias oportunidades do Evangelho ser anunciado. As pessoas conhecem, as pessoas sabem sobre a história de Cristo. E muitas delas recebem a mensagem, são impactadas, passam a conviver num redil como este aqui da M-Nova. Cada congregação, cada igreja nominal é um redil, com um pastor diferente, evidentemente, um pastor natural, mas o pastor sobrenatural é o mesmo em todos os lugares. E essas pessoas, elas se aproximam desse redil, elas são tratadas, são cuidadas, são protegidas, são amadas, são observadas, e em um dado momento elas se distraem, que é exatamente o que diz aqui o texto do capítulo 2, versículo 15 e o versículo 17, lá de Gênesis 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a palavra, é a proposta de Deus, é a rota proposta, é o princípio estabelecido. Nesse texto, ele propõe um caminho, ele propõe um princípio, que é para a preservação e também para o nosso sucesso no convívio com o autor da nossa vida. Ele quer que estejamos próximos dele, ele quer que tenhamos uma convivência com ele. Então ele estabelece um princípio, e aí nossa destruição, nossos prejuízos, nossas mazelas se dão porque nós nos afastamos da rota proposta, do caminho oferecido, dos princípios estabelecidos. O Senhor disse para a ovelha primária, Adão e Eva: vocês precisam ficar aqui, podem comer de todas as árvores, mas dessa aqui vocês não comam. Ele estabeleceu regras, ele estabeleceu princípios elementares para uma boa convivência e para o sucesso daquele casal e daquela família naquele lugar de delícias. Foi uma coisa muito específica. E aí a gente vê que as consequências que recebemos em nossa vida são por conta da quebra desses princípios. Porque nós resolvemos, seja por vontade própria ou por circunstâncias, mas nós resolvemos transgredir o princípio, transgredir a ordem. Nós estamos vendo, irmãos, a população na Terra transgredindo todas as ordens possíveis, todos os princípios possíveis. Nós estamos vendo uma inversão de valores jamais vista na humanidade. As pessoas, elas estão sendo destruídas em sua mente, em suas emoções, em suas convicções. As pessoas são essas ovelhas que estão sendo
é prejudicada constantemente porque resolveram tratar com indiferença a proposta inicial, a ordem inicial. E aí a gente fica olhando e vendo essas consequências por conta da ausência dessa proposta original. Você pode olhar, irmãos, nós estamos vivendo grandes estudiosos da mente humana desta geração, pessoas que trabalham na área de psicologia, na área de psicanálise, estão aí falando sobre o número crescente de pessoas que estão tendo problemas emocionais recorrentes e cada vez mais graves. Augusto Cury, esses dias, estava dizendo sobre, até 2030, o X pessoas, não me recordo agora, mas é um número assim, absurdo de pessoas que terão problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas com a sua identidade, com os seus relacionamentos, com a sua autoestima bulinada e assim por diante. Então, a gente está vendo isso acontecer constantemente. As pessoas estão sendo, irmãos, usadas como barganha. Nós estamos vendo as drogas, a prostituição, a criminalidade, um monte de coisas, casamentos sendo desfeitos, irmãos, assim, como se não fosse nada, como se fosse uma coisa assim, como se eu rejeitasse comprar pão nessa padaria específica e fosse comprar em outra, ou como se trocasse de roupa. As pessoas estão perdendo o bom senso sobre coisas elementares para a sua existência saudável. E isso tudo é porque a ovelha desobedece, a ovelha transgride, a ovelha aceitou algo que não deveria aceitar. A ovelha ouviu uma voz e aceitou aquela voz, não a voz de Deus, outra voz. E ela se perdeu no caminho. A ovelha está perdida, perdida nas suas emoções, perdidas no seu espírito, perdidas em muitos aspectos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não importa qual o nível de realizações que nós podemos ter nessa terra, nós somos seres eternos, irmãos. Aqui vivemos por um prazo limitado e quando findarmos aqui nessa terra, nós vamos continuar para gozo e alegria eterna ou para sofrimento eterno. As pessoas, esse ensinamento bíblico, essa doutrina bíblica sobre a eternidade, para louvor e glória do nome do Senhor, ou para tormento e sofrimento eterno, essa doutrina, ela é rejeitada, transgredida continuamente pelos humanos, porque não lhes cai bem essas informações. Então é uma ovelha perdida que se esforça em cauterizar a sua mente, em diminuir o poder da consciência, o poder da nossa habilidade de discernir as coisas. Nós estamos apagando isso para que não tenhamos culpa e possamos fazer coisas cada vez mais distantes da proposta inicial. Então essa ovelha se perde. Essa ovelha, ela é arruinada pelo caminho que ela fez a escolha. São levados então para o deserto da vida, para o sofrimento desta vida translocada. As pessoas, elas não querem se submeter a regras, elas não querem se submeter a princípios bíblicos. As pessoas, elas querem relativizar a palavra do Senhor. Elas acham que a mensagem bíblica é retrô. A mensagem bíblica é démodé.
A mensagem bíblica não faz sentido para a nossa geração. É um livro ultrapassado, é um livro que não se justifica na nossa geração. Essa é a palavra recorrente no meio da humanidade. Mas quanto mais passam os dias, quanto mais passam os anos, nós estamos vendo uma quantidade cada vez mais de ovelhas perdidas, e literalmente perdidas nas suas emoções, nas suas aspirações, perdidas porque elas perderam o senso de responsabilidade e de obediência e começam a fazer coisas malucas, mutilar o seu próprio corpo. Uma mulher que pratica o aborto, ela defende o cachorrinho, o gatinho da morte. Ela faz parte de movimentos para a defesa de animais. Ela faz parte de movimentos para salvar a terra, para salvar o planeta, para salvar o meio ambiente. Mas vai num consultório médico para matar uma criança que está sendo gerada dentro do seu ventre. E querem arrumar desculpas, querem dar explicações sobre a violência que estão praticando. Então essas ovelhas, elas estão distantes da proposta inicial. Elas estão perdidas. Estão arruinadas. Por isso que o número crescente de suicídio, irmãos, o suicídio é cada vez mais uma constante na face da terra. Uma pessoa chega a tirar a sua própria vida, é um nível muito escuro, é um nível muito doentio, é um nível muito de prisões terríveis na mente, no espírito dessa pessoa. E por que ela chega a isso? Porque ela rejeita a proposta inicial. A proposta inicial, o princípio, o ensinamento, você precisa se submeter a uma regra de convivência, você precisa se relacionar com o seu próximo, amando o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E essas pessoas, elas repudiam isso, elas entojam esta palavra, elas se sentem revoltadas quando a palavra de Deus é ministrada com ênfase para que ela se submeta ao princípio de Deus. Como se os pastores, os ministros do Evangelho, os pregadores estivessem malucos ou fossem todos charlatões. As pessoas estão medindo todos os pastores, todos os pregadores na mesma métrica, na mesma régua da dissolução desse mundo, da transgressão desse mundo. Eu vou dizer que não existem charlatões? É claro que existem mau caráter nesse processo, é claro que existe. Mas eficientemente você tem a oportunidade de mensurar o nível do caráter do seu pastor. Você pode muito bem observar, investigar qual é a vida do seu pastor e qual o comprometimento com aquilo que ele prega. Porque você não tem que se preocupar com o que está lá, você tem que preocupar com o que está aqui. Você é a ovelha de um redil, você se alimenta num coxo específico, como ovelha, num pasto específico. As pessoas, elas não querem ser confrontadas nessa geração, porque elas se sentem agredidas, reprovadas, rejeitadas quando são confrontadas, e o confronto nada mais é do que colocar você diante de um espelho, nos colocar diante de um espelho para que vejamos quem somos de fato. Então, uma ovelha perdida no caminho, perdido na proposta, perdido em toda a sua essência. Então não vai ser a política que vai mudar a nossa essência, irmãos. Não vai ser a política, não vai ser uma ideologia, não vai ser uma proposta humana que vai mudar
quem somos ou vai nos tirar da nossa perdição. Não é essa a vontade. Aliás, não é este o recurso proposto pelos céus. A outra coisa que podemos ver nesta ovelha perdida, irmãos, está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha isso, irmãos, a distração. Diga comigo, a distração provoca perdição, provoca confusão. Nós estamos sendo distraídos por vozes estranhas, vozes que são emitidas cada vez mais agradáveis, mais apelativas, vozes neste mundo que nos chamam, que nos atraem. A voz do céu, o Senhor está dizendo: filho meu, te detenhas neste caminho, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Fique neste caminho. Ele disse: eu sou o caminho, o seu relacionamento é comigo. E o mundo diz assim: não, não é isso não. Esse livro já não tem todo esse poder nessa geração. Nós nos desvencilhamos do ensinamento judaico-cristão. Isso já não é mais interessante para nós. Essas pessoas que dizem isso, elas são convictas de que o que estão falando é verdade. Mas por que isso? Porque elas já foram diluídas, elas já foram prejudicadas. E agora, para serem felizes, serem plenos, para acharem os seus lugares, elas começam a fazer todas as coisas e aumentar as possibilidades. E com isso, ela vai ouvindo cada vez mais as vozes estranhas. Começam a aceitar as atividades paralelas. Começam a aceitar essas coisas como normal. Como eu disse no início, nós somos seres que gostamos de história. E o diabo sabe disso. E ele vem contando histórias cada vez mais intensas, cada vez mais detalhadas. E sutilmente ele vai colocando a premissa do seu reino maldoso, a dosagem das trevas nessas histórias contadas pela Marvel, pela Disney, pela DC, por todas essas empresas, pelas novelas, pelos seriados, pelos livros, nas escolas, os professores, cada vez estão contando histórias e colocando pitadas de dissolução, colocando pequenos eventos que a longo prazo, a médio e longo prazo, vão nos afastando do nosso provedor. A nossa conexão com o nosso provedor vai se perdendo. A nossa comunhão com o nosso Senhor vai sendo destruída, porque nós estamos ouvindo as vozes estranhas. E a ovelha que ouve voz estranha, que deseja praticar atividades paralelas para a qual não foi chamada, começa a ser destruída emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente.
quando nós peitamos a vontade do Senhor, quando nós... eu estava ouvindo alguém comentar sobre o filho pródigo, e eu achei interessante essa premissa. Nós vamos falar sobre isso no domingo adequado para esta palavra, mas só para dar um spoiler aí do que vai vir. Esse indivíduo, ele afrontou o pai dele, numa convenção, numa sociedade em que ele poderia ser morto por afrontar o pai. Então, essa parábola contada aqui no Ocidente, ela tem uma pegada que pode ser também ridicularizada, e lá no Oriente do mesmo modo, porque a visão deles sobre a autoridade paterna é inviolável. E aqui a gente vê que essa conexão, essa ovelha que se distrai. O casal estava no Éden, tinha comunhão com Deus, estava no lugar de delícias, e uma voz estranha, as sugestões, parece que agradáveis e apetitosas, surgiram naquele cenário. Aquela voz estranha, mas agradável. Aquelas sugestões interessantes que interceptavam ali aquele processo de obediência, que quebrava uma ordem expressa daquele senhor que estava provendo tudo, oferecendo tudo para aquela família. Então é o que nós estamos vendo hoje, não é? Nós ficamos nessa distração. Quando perdemos o foco, nós ficamos vulneráveis, irmãos, suscetíveis a sugestões, e somos capazes de nos embrenharmos por lugares e destinos miseráveis. O que leva o homem a usar cocaína, crack, a beber até cair no chão? O que leva uma mulher a se prostituir, irmãos, e a ter relacionamento com 10, 20 homens no mesmo dia? Ser machucada, ser ferida, ser desrespeitada. É o dinheiro para comer? Não, não é não. Isso é uma ilusão, as pessoas acham que é pelo dinheiro, mas não é pelo dinheiro. Então nós estamos vendo essas sugestões com vozes agradáveis, quase românticas, querendo distrair você, querendo subtrair você da igreja, querendo levar você a tomar atitudes fora do propósito e da direção de Deus. Então é no trabalho, é em casa, é com o esposo, é com um parente, em várias situações, particularmente nos colégios, nas faculdades, nós temos muitas vozes estranhas, agradáveis, romantizadas, para nos subtrair do lugar de origem, do nosso CEP, do nosso código original, código de endereçamento original. E nós estamos perdendo essas coisas, nos embrenhando nesses lugares terríveis, miseráveis. Nós perdemos essa conexão com o nosso Deus e, por conta disso, padecemos na perdição. Perdidos na terra, perdidos na família, perdidos de diversas formas. As ovelhas dessa geração estão perdidas. Elas estão sedentas, elas estão buscando saciar a sua fome de justiça, elas estão querendo prazer e alegria, e elas não encontram e começam a buscar na bebida. É curioso a quantidade de pessoas que faz questão de dizer que bebe e ainda expõe isso nas redes sociais, dizendo que bebe, e quantas latas de cerveja, quantas latas de uísque, de tudo quanto é coisa destrutiva. As pessoas querem a liberação de drogas. Existem estudos sérios, responsáveis, que mostram que o uso da maconha pode destravar pessoas que já têm a propensão para vários tipos de doenças psíquicas.
E no uso dessa substância, a pessoa pode provocar um mal irreversível, a não ser pelo poder e pelo milagre de Deus, mas sob o ponto de vista humano, uma situação irreversível. Então nós estamos vendo a destruição, irmãos, continuada da raça humana, das ovelhas. Mas sabe o que é pior? O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas sabe o que é pior? É que pessoas dentro da igreja, pessoas que receberam a mensagem, pessoas que foram resgatadas com amor, com zelo, pessoas que viram o amor de Deus derramado sobre elas. Elas começam a ouvir vozes estranhas, críticas pontuais, críticas continuadas sobre a igreja, sobre os pastores, sobre os músicos, sobre isso, sobre aquilo outro. Você começa a ouvir um monte de vozes, muitos crentes animados, eficientes, muitas pessoas, até pessoas, irmãos, muito sólidas, muito fundamentadas pela palavra do Senhor, elas são sacudidas por esses movimentos e essas vozes estranhas, por essas atividades paralelas que têm levado elas à destruição. Levado à destruição. Ao longo do meu ministério, ao longo desses anos todos que eu sou pastor, desde a minha juventude, eu já lidei com muitas pessoas. E sabe, irmãos, sempre para na mesma coisa. Eu já ouvi e aconselhei muitas pessoas com problemas muito sérios. E tudo está baseado num trauma familiar, numa confusão com o pai, numa confusão de criação, numa molestação, num desgaste, ou nas vozes de companheiros equivocados e malignos, e querem nada mais do que te encaminhar por um lugar ruim, por desastres contínuos nas suas escolhas. Então, muitas pessoas dentro da igreja recebem a mensagem, recebem a compreensão dos céus, começa a viver uma vida cristã e começa a se alegrar com as coisas de Deus, mas em um dado momento começam a ouvir vozes, e elas virão sempre, essas vozes virão, os convites para atividades paralelas ao cristianismo, esses convites virão sempre. E então, em vez de nos fortalecermos na comunhão, fortalecermos a nossa conexão com Deus, mantermos acirrada nossa proposta de servir a Deus e não abrir mão do nosso endereço original, da proposta de Deus para a nossa vida, se nós acirrarmos o ânimo e buscarmos o lugar para qual Deus nos fez. Nós precisamos decidir isso, irmãos. Mas sabe, no capítulo, aqui neste capítulo, o objetivo dessa parábola é mostrar que há um esforço muito grande do bom pastor em nos resgatar e nos conduzir de volta ao seu poderoso reino, ao seu lugar de delícias. Porque ainda que nós fracassemos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, ainda que entreguemos a nossa audição para essas vozes estranhas e aceitemos as atividades paralelas, ainda que isso ocorra, e então ficamos perdidos, desolados, desnutridos, sem comunhão, perdidos. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, o poderoso bom pastor, não está satisfeito com isso. Ele nos fez para si, Ele nos fez para a comunhão com Ele. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Um desejo perene do coração de Deus é que mantenhamos essa imagem e essa semelhança, essa comunhão, esse endereço para que o memorando do céu chegue em nós com
constantemente, pela manhã, ao meio-dia, à noite, pela madrugada, que as informações dos céus cheguem ao nosso coração. Essa é a vontade do Senhor, é o desejo dele. O afastamento nos tira desse lugar de delícias, de nossa comunhão maravilhosa com essa fonte perene e agradável. E aí a gente entra nessa rota só de destruição e de prejuízo, irmãos. Precisamos assumir, diga para quem está perto de você, precisamos assumir definitivamente nossa necessidade de estar no CEP original, no nosso endereço original. Esse código de endereçamento postal original, precisamos estar nele, com ele, para que, estando no lugar certo, estando no endereço certo, no endereço original, possamos usufruir das delícias do Senhor. Você pode até, evidentemente, viver dias mais felizes e dias não tão felizes. Faz parte da vida. Mas quando você tem a convicção de que o Senhor está te conduzindo, que o Senhor está te pastoreando, que o Senhor está estabelecendo a presença dele na sua vida em todas as áreas, você consegue entender a vontade dele e praticar aquilo que ele quer. O Senhor sempre nos quis resgatar. Desde que o homem se perdeu, desde que essa ovelha se perdeu, a proposta do Senhor, desde os céus, foi o resgate, foi nos salvar. O nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. É a proposta dele nos salvar. Olha o que diz o capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor veio buscar e salvar a mim, a você, a todos nós. A excelência dos céus é em procurar-nos, é em detectar onde estamos, no prejuízo, na ruína, no deserto, na solidão, na desgraça, nos vícios, afundados nas nossas próprias escolhas ruins. O Senhor nos acha pelo poder de sua palavra, pela mensagem anunciada no púlpito da igreja, pela mensagem anunciada por um hino que ouvimos, pela mensagem anunciada quando de relance conseguimos perceber Deus falando conosco. E nessas situações favoráveis do céu a nós, eu lembro, quando muito jovem, eu estava fora da igreja, estava assim, aquele jovem rebelde, e eu ia passando com um colega meu, perto de uma igreja, e eu ouvi um hino, e aquele hino mexeu muito com o meu coração. Eu estava desviado da igreja, afastado da igreja, e eu ouvi aquela mensagem, e parei um pouquinho, e aquele hino entrou assim na minha alma, entrou. Eu ia passando, nós íamos para a Esbórnia, ia fazer besteira, e aí eu ouvi aquela mensagem daquele hino, e eu saí com o meu colega, mas no outro dia eu vim e visitei a igreja e eu voltei à casa do Pai. Porque aquele hino, quando eu estava passando na porta, aquele hino foi um movimento de Deus em minha direção. Ei, ovelha perdida, eu estou querendo você de volta. Ei, ovelha perdida, venha cá. Eu vim aqui para te salvar deste prejuízo que você está nele. Deus sempre quer nos livrar, irmãos. Essa é a proposta dele, esse é o desejo dele. Ele quer nos salvar porque ele é o nosso Salvador. Ele não gosta da nossa perdição, ele não gosta dos nossos prejuízos, ele não gosta da ruína que se estabeleceu na raça humana. Guerras, fome, peste, maldades, irmãos. Irmãos, nós somos muito ingênuos em relação à maldade que existe nos governos da terra. Tem muita coisa louca acontecendo, irmãos. Muita coisa louca. Laboratórios criando vírus terríveis, armas biológicas. Já existem as armas atômicas. Já existem vários tipos de armamentos perigosos que podem destruir meio mundo de gente. Agora nós estamos aí com essa guerra da Rússia com a Ucrânia,
provocando prejuízos no suprimento alimentar, no suprimento de combustíveis. Muitas coisas ruins acontecendo, porque as pessoas estão perdidas. Há uma discussão crescente sobre ideologias, sobre achismos, sobre propostas humanas. E todas elas vão nos levar com a cara na parede, todas elas vão nos levar para o brejo, todas elas vão prejudicar a gente em algum momento. E o Senhor está fazendo movimentos desde sempre. Particularmente o maior movimento dele foi na cruz, quando ele abriu os braços na cruz, quando ele gritou: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim os que estão perdidos, eu estou aqui, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a água, eu quero alimentar você, eu quero curar você, venham, venham. Eu sou a resposta de Deus para a sua necessidade. Eu sou o farol que mostra para você o caminho. Deus sempre quis nos achar, irmãos. Deus sempre quis fazer isso. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 21. Atos capítulo 2, versículo 21. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Você já invoca o nome do Senhor, não já? Por isso está aqui. Você que está aí na rede social, eu não sei por qual razão você está nos assistindo. Espero com muita fé que a mensagem do Senhor possa tocar o seu coração, possa te mostrar que o desejo do Senhor não é julgar você, não é afetar você, não é tornar você prisioneiro de uma religião, mas é te salvar da perdição. O desejo maior de Deus é colocar você e eu no lugar de delícias, no lugar onde Ele está, no convívio com a pessoa bendita do nosso Senhor. Deus já mostrou o seu amor por nós, oferecendo o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter uma mudança de vida. Escute, olhe bem, não aceite as vozes estranhas, não aceite as atividades paralelas, não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo diga, nós não somos hipnotizados pelo mundo, irmãos. Nós não podemos ser hipnotizados pelo mundo. A voz e o som do mundo não pode nos adormecer a ponto de rejeitarmos a bendita salvação em Cristo Jesus. Encha o seu coração de esperança, de certeza. Pare de debruçar a sua alma sobre tantas informações de maldade nessa terra. Você precisa participar ativamente como cidadão para uma mudança social. Você é um agente transformador. Você precisa de se assumir como cidadão e ser libertário, não aceitando o governo das trevas, não aceitando o governo maligno na terra. Mas você precisa olhar um pouco mais alto. Você precisa olhar um pouco mais alto, porque é lá de cima que vem o seu socorro. É do céu, da glória de Deus que vem a resposta. Quando focamos nas vozes humanas e nas atividades humanas, nós temos algo terrível, como se estivéssemos pisando em terreno movediço, como se estivéssemos sendo engolidos, despedaçados, afrontados, arruinados por uma maldade perniciosa deste mundo transgressor. Nós não temos que apontar o dedo uns para os outros e julgar e dizer que eu sou melhor do que este ou aquele. Não, irmãos.
Eu sou o mais vil de todos os pecadores. Eu desesperadamente estou na bendita presença do Senhor, pedindo para ser salvo, crendo na morte expiatória de Jesus na cruz. Eu não estou aqui como um pastor apontando o dedo e dizendo que este ou aquele é ruim. Eu estou dizendo que o inferno, que o diabo, que os seus asseclas, os demônios estão armados com todo ódio e inveja da raça humana para nos destruir, nos arruinar, nos prejudicar, nos fazer perdidos, tirar-nos do redil, tirar-nos da presença do Senhor, tirar-nos do lugar de delícias e nos levar para paragens horríveis, para desertos. Não é contra homens, irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue que nós lutamos, é contra principados e potestades malignas. Não é uma guerra contra homens do lado direito e homens do lado esquerdo, irmãos. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade do diabo. Não importa o que os homens digam, não importa os discursos mais elaborados e emocionados da terra, não importa se a história foi bem contada detalhadamente para nos convencer. Muitos cristãos sólidos, aparentemente fundamentados na palavra, são distraídos, quebram a sua conexão porque permitem que as histórias tão bem elaboradas e narradas em tons muito agradáveis acabam distraindo o indivíduo e quebrando a sua conexão com Deus. Preste atenção, irmãos, num simples filme, num simples desenho, numa simples leitura de um livro, isso pode mutilar a sua essência. Você pode se tornar uma ovelha perdida, uma ovelha desorientada, uma ovelha distraída, uma ovelha que não é mais nutrida pelos céus, uma ovelha que não tem mais comunhão com os céus, que não tem mais a proteção dos céus. Nessa noite eu quero que você entenda, e quando Jesus fala sobre essa parábola, quando ele narra essa parábola, o intuito dele é mostrar duas coisas aqui. A primeira, que o bom pastor sabe da perdição da ovelha. Ele sabe que a ovelha está perdida porque ele conta e ele percebe que tem uma ovelha perdida. O céu sabe quem somos nós e quais os caminhos estamos trilhando. Mas esse mesmo céu que reconhece que estamos perdidos, esse mesmo céu que sabe que estamos trilhando o caminho errado, é o mesmo céu que oferece o esforço continuado, que oferece o sacrifício de ir atrás, de pastorear, de achar, de campear a ovelha, e ao encontrá-la desnutrida e ferida, magoada, desprotegida, trêmula, assustada, em pânico, essa ovelha que está lá foi tão combatida pelo mal, está lá jogadinha no chão, balindo desesperadamente. Essa mesma ovelha, perdida, distraída, desconectada, quando o pastor a encontra, ele se alegra e ele se esforça e pega aquela ovelha maltratada e coloca sobre os seus ombros fortes e poderosos. E ele vem, sabendo que a ovelha está sofrendo, que está machucadinha, mas ele caminha com aquela ovelha, se esforçando para levá-la. E ao chegar em casa, ele resolve fazer uma festa e convidar os seus amigos, porque ele encontrou o que estava perdido. O que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. Essa é a vocação dos céus, em achar a ovelha perdida.
E a sua vocação não é ser encontrado, ser achado? O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O problema, queridos, é que o coração dessa geração está sendo tomado por muitas coisas, muitas informações danosas. Mas os céus está dizendo: ei, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ei, entre por essa porta, quem vier a mim, olha, achará pastagem, entrará e achará pastagem. Essa é a vontade de Deus para a ovelha perdida. Eu não sei qual o seu estado emocional, qual o seu estado espiritual, eu não sei quais são as vozes estranhas que você está ouvindo, mas eu sei de uma coisa: os céus está querendo te resgatar, os céus está querendo trazer você de volta, os céus está querendo colocar você no lugar de origem, no endereço original, no CEP, no código do céu. Ele quer que você receba memorandos direto do trono de Deus, que você seja alimentado pela comida do céu, do reino de Deus, que você seja protegido pelos guardas do reino de Deus, que você tenha comunhão direto com o seu poderoso pastor. Aleluia! Deus escolheu a todos nós. Ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Irmãos, olha que coisa linda. Na nossa perdição, na nossa distração, no nosso prejuízo, nós não temos nem condições de escolher. E o Senhor olha para nós e diz: eu escolho vocês. Eu escolho você do jeito que você é, do jeito que você está, porque eu quero mudar você, eu quero transformar você. O Evangelho, irmãos, não é uma história. O Evangelho é um estilo de vida, é um modo de vida. O Evangelho é um poder tão forte, tão sobrenatural, que muda da água para o vinho, que dá vida nova, que destrói todos os prejuízos, todos os hiatos, todas as dicotomias do passado. Ele nos reconstrói e nos dá novamente a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Deus quer você. Nessa noite eu quero que você se levante do seu lugar, fique de pé. Eu quero que você, nessa noite, possa interiorizar essa palavra, deixar essa palavra entrar no seu coração.